dia. Nós vamos continuar com a aula de redação e vamos falar da prosa moderna do regionalismo. Por que a prosa moderna do regionalismo? Porque essa geração de 30, ela também foi conhecida como uma época do regionalismo, onde os autores, a maioria dos autores que participaram desse período, eles escreviam obras sempre regionalistas, destacando alguma região. E a região mais destacada nos livros desses escritores, e a maioria dos escritores são os nordestinos. Então, nós vamos ver mais obra nordestina. Também tem um autor lá do sul do país, do Rio Grande do Sul, que nós vamos falar também dele. Mas hoje nós vamos falar de quando começou essa prosa moderna do regionalismo. Ela está no livro de vocês, na página 229 a 230, que nós vamos ter hoje, mas tem uma continuidade, porque nós estamos iniciando ainda o capítulo. Professora Nilda Ribeiro. Aí, astúcias do texto. A prosa modernista da década de 1930 se desenvolveu durante a Primeira República, com conflitos militares, que era o tenentismo, e a coluna Preste. Desgaste da política do café com leite, profunda crise cafeeira, além da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que atingiu todo o mundo capitalista. Esses fatores ajudaram a deflagrar a Revolução de 1930, dando início ao Estado Novo de 1937 a 1945, com a chamada Era Vargas. Eu até na aula de redação desta semana, eu mandei vocês fazerem alguma pesquisa sobre a crise de 29, que foi com a quebra da Bolsa de Nova York, também sobre o Estado Novo, sobre a Era Vargas. Então, vocês vão estudar um pouco e vão entender que este período também foi um período das artes mais revolucionário do Brasil, e justamente eu gosto muito deste período porque é o período que mais fala do Nordeste. A segunda fase modernista, geração de 30. Os escritores da segunda fase modernista concentram-se principalmente na região Nordeste e estão comprometidos com a luta política e com a crítica social. Eles entendem que, por meio da literatura, podem enfrentar os temas de denúncia social, como a miséria da seca, a migração, o cangaço, o coronelismo e a luta pela terra. Entre esses escritores destacam-se José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado. Então, vocês viram todos os nomes, já que você já deve ter ouvido falar. Esses autores aí são os principais autores da geração de 30. E vocês viram qual a temática que eles trabalham aí. Isso é importante que vocês aprendam. São temas de denúncia social. E eles queriam denunciar o quê? A miséria da seca, a migração, que no caso aí, vocês sabem que são os retirantes que saíram do Nordeste, a busca de melhores dias, de condições de vida. O cangaço, que ontem até mostrei uma foto do cangaceiro, que foi um período também de cangaceiros que acontecia na região Nordeste. Minha mãe, ela até conta histórias interessantes. O sogro do meu avô, primeiro sogro do meu avô, que não era meu bisavô, ele era um cangaceiro, um jagunço. Ele vivia nesse grupo e as terras do meu avô foram invadidas por cangaceiros na região da Bahia. E ele teve que fugir para o Piauí, vem morar no Piauí. Também nós vimos o coronelismo. Vocês já assistiram alguma novela
que fala dos coronéis, não é? Que eles indicavam quem votava, é como se fosse um chefe político das regiões, fazendeiros ricos que tinham poderes. E aí os autores, vocês viram os mais importantes, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, eu vou falar sobre a Raquel, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado. Todos eles eram nordestinos, de estados brasileiros nordestinos. E vocês sabem que o Nordeste são 9 estados. José Américo de Almeida. Vamos começar por ele, porque José Américo de Almeida foi o primeiro escritor assim que se destacou, que publicou a primeira obra considerada da geração de 30, ou seja, é regionalista. Vamos começar o estudo na produção literária de 1930, com a leitura do prefácio de A Bagaceira, escrito por José Américo de Almeida. O romance foi publicado em 1928, marcando o início da geração regionalista do Nordeste. É um retrato social do nordestino, em que estão postos em confronto o sertanejo, habitante do interior e representante do povo forte, e o brejeiro, habitante do litoral. A narrativa recupera temas como seca vezes fartura, sertanejo vezes senhor do engenho, casa grande vezes senzala. Então vocês viram aí quais são os temas que vão ser abordados nessa obra. Se alguém tiver interesse de ler a obra Bagaceira, o nome é Bagaceira, já vem de bagaço, porque eles estão aí, nós já estamos vendo que ele vai falar de uma região de engenho. E o engenho é onde fazia a rapadura, e para fazer a rapadura eles tiravam o mel da cana de açúcar. E aí, quando tirava o mel da cana, sobrava o bagaço. Então, por isso o nome da obra Bagaceira, a Bagaceira. Aí nós estamos vendo a capa do livro. Diz, antes que me falem, capa ilustração de Poti, de 1924 a 1998, um dos maiores ilustradores brasileiros para o romance A Bagaceira. Então, vocês estão vendo essa imagem aí. Isso está no livro de vocês. Aí nós temos o prefácio. Há muitas formas de dizer a verdade. Talvez a mais persuasiva seja a que tem a aparência de mentira. Se escapar alguma exaltação sentimental, é a tragédia da própria realidade. A paixão só é romântica quando é falsa. O naturalismo foi uma bisbilhotice de tropeiros. Ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. A alma semi-bárbara só é alma pela violência dos instintos. Interpretá-las com uma sobriedade artificial seria tirar-lhe a alma. Há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. Então, essa frase aí são mais provérbios. Então, alguém foi montando um prefácio todo de provérbios. Esse provérbio é bem conhecido, não é? É um livro triste que procura alegria. A tristeza do povo brasileiro é uma licença poética. Os grandes abalos mais morais são como as bexigas. Se não matam, imunizam, mas deixam a marca ostensiva. Gente, bexiga é a doença, é as varíolas. Hoje é conhecida, todos nós somos vacinados contra ela, por isso que hoje não existe. Mas era uma doença muito perigosa, matava muita gente. Quem não morresse ficava com marcas profundas dessa doença, que ela criava algumas feridas. O regionalismo é o pé do fogo da literatura, mas a dor é universal, porque é uma expressão de humanidade. E nossa ficção incipiente não pode competir com os temas cultivados por uma inteligência mais requintada. Só interessará
por suas revelações, pela originalidade dos seus aspectos desperdiçados. O autor aqui é um tudo nada de concessão lírica ao clima e à raça. É um problema de moralidade com o preconceito da vingança privada. Um romance brasileiro sem paisagem seria como Eva expulsa do paraíso. O ponto é suprimir os lugares comuns da natureza. A língua nacional tem RR e SS finais. Deve ser utilizada sem os plebeísmos que lhe afeiam a formação. Brasileirismo não é corruptela nem celecismo. A Peble fala errado, mas escrever é disciplinar e construir. Valem as reticências às intenções. O romancista. José Almeida, não é? José Américo de Almeida, a Bagaceira, 19 editora, a edição aí, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1981, página 2. Bom, gente, vocês viram aí o prefácio, que é aquela demonstração do livro, apresentação do livro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre José Américo de Almeida, um imortal. A obra do paraibano José Américo de Almeida, que nasceu em 1887 e faleceu em 1980, é até hoje um marco de reflexão sobre um Brasil brasileiro. No prefácio lido está seu estilo conciso, com períodos curtos e frases justapostas, anunciando novas formas narrativas. O escritor participou do movimento modernista do Nordeste em 1926, com Gilberto Freire e José Lins do Rego, atuante na vida política, social e cultural. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1967. Então, vocês viram aí quem foi José de Almeida, José Américo de Almeida, é um nordestino aí do estado da Paraíba. E agora nós vamos falar de uma outra pessoa. Aí nós temos a foto dele, José Américo de Almeida, Folha Press. Então, vocês estão vendo aí a imagem de José Américo. Agora nós vamos falar de uma mulher. Essa é importante porque é a primeira mulher brasileira a entrar na Academia Brasileira de Letras. Por isso que a gente tem que dar sempre destaque a essa mulher. Raquel de Queiroz, uma percussora do ciclo regionalista nordestino. A cearense Raquel de Queiroz, que nasceu em 1910 e faleceu em 2003, foi pioneira do romance regionalista com a obra O 15, publicada em 1930. O assunto é a Grande Seca de 1915, que assolou a região nordestina. A personagem principal de sua obra é o sertanejo, com sua capacidade de superar dificuldades e de conservar vivo seu senso de justiça e responsabilidade. Em 1977, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Escreveu Doralina, em 1976, As Meninas e Outras Crônicas, em 1976, e Memorial de Maria Moura, em 1992. Esse aí foi seriado de televisão. Livro adaptado para minissérie é do mesmo nome da Rede Globo. Então, quem eu já assisti, eu acredito que algum de vocês já pode ter assistido. Então, a Raquel de Queiroz, vocês viram, é uma cearense, nasceu na cidade chamada Quixadá, uma cidade do interior do Ceará. Morava numa fazenda
E ela escreveu sua primeira obra, chamada O 15. Acho que ela era bem jovem, tinha uns 19 anos. E essa obra ela fala do retirante, que era o homem sertanejo que cuidava da fazenda, tinha um vaqueiro e ele teve que sair. Aliás, ele era o dono da fazenda, ele demitiu o vaqueiro com a sua família. Esse vaqueiro teve que ir embora para a capital, para Fortaleza, a pé, caminhando a pé. No trajeto morreu um dos filhos, intoxicado por uma raiz de mandioca, que não era mandioca aceitável, mandioca brava, o povo chama do interior. E teve uma vida muito sofrida. E o mesmo também, o próprio dono da fazenda também teve dificuldades, vendo seu gado morrer, em consequência da seca. E também existia uma professora que era prima desse rapaz, ambos se gostavam, mas não chegaram a ter um relacionamento amoroso, porque essa mulher era uma mulher independente naquela época, ela já desejava ter uma vida independente, era lutar pelas questões sociais do país. Bom, gente, aí a história da obra de Raquel de Queiroz, e vocês viram também outras obras, Dora Doralina, As Meninas e outras crônicas, Memorial de Maria Moura, e também tinha outras obras de Raquel de Queiroz. São livros fáceis de ler, se vocês tiverem a oportunidade, vocês leiam. Aí nós temos a foto de Raquel de Queiroz, em 1982, Marcos de Oliveira, CBDA Press, então aí quem fez a foto. E nós vamos ver agora uma pequena atividade que é para vocês fazerem. O título do romance remete ao local do engenho em que se junta o bagaço de cana. O prefácio, assinado por o romancista, é uma espécie de manifesto no qual explica sua visão de literatura. A atividade na página 230, número 1 e 2. É pouca coisa. Aí nós temos a atividade, o prazo de entrega no dia 26, você deve entregar no dia 26/9. Segundo o romancista, o que é regionalismo? Como ele considera o romance brasileiro? Como entende a língua nacional? O prefácio discute que a arte recria a realidade. Explica a afirmação do autor sobre o livro como protesto contra o absurdo a não ter o que comer na terra de Canaã. Então, vocês sabem que uma terra que produz muito, e como é o Brasil, no caso, que não poderia ter ninguém passando fome no Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais produz alimento no mundo. Então, não poderia o Brasil ter pessoas passando fome. É uma injustiça social muito grande nesse sentido. É o que a gente fala, falta de distribuição de renda. Bom, gente, é isso. Nós estamos terminando a aula por aqui. Tenham todos um bom dia.